Teus trajetos eu quero percorrer, teu caminho, Jesus, é o meu lugar. Com tuas marcas eu quero me marcar, sofrer a dor pra perdoar. Eu quero obedecer tua voz, sacrificar-me por amar. Eu quero te imitar, Jesus, vidas restaurar. Eu quero ir além do véu, romper o impossível. Me ajude a caminhar. Queridos irmãos, irmãs que estão assistindo a nós pelas redes sociais, no YouTube, nós estamos aqui hoje, começando mais esse bate-papo com os nossos irmãos consagrados da Dominus Salus, neste mês vocacional, o mês em que nós dedicamos, a Santa Igreja dedica as vocações, e hoje nós gostaríamos de partilhar um pouco com vocês da história desse casal, da comunidade. Primeiramente, eu me apresento, eu sou o irmão André, da comunidade consagrado, e hoje, então, começando esse mês vocacional, nós estamos aqui com o casal da Dominus Salus, então vou deixá-los com que se apresentem. Eu me chamo Fernanda, sou consagrada de aliança da Dominus Salus há 5 anos. Meu nome é Alexandre Santiago, sou consagrado também há 5 anos pela comunidade de aliança Dominus Salus e estamos aqui para partilhar um pouco com o nosso irmão aqui, André. Muito bem, eu agradeço já o convite, de vocês terem aceitado, dessa partilha, para que também nós possamos levar um pouco, aos nossos irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo, um pouco sobre a vida e de fato que é possível sim viver como um casal segundo o coração de Deus. Então, Fernanda, conte-nos um pouco sobre como você conheceu o carisma, como que ele te atraiu mediante a esse tempo de consagração. Eu ouvi falar da comunidade Dominus Salus quando ainda era Javé Salva, isso no ano mais ou menos de 2003, 2004, eu ouvi falar, que existia uma comunidade que estava iniciando, que já tinha uma boa caminhada aí dentro dos grupos de orações, e depois ouvi de novo falar da comunidade num retiro de casais, que a gente participou na nossa paróquia, que o coordenador de uma das secretarias lá em que a gente estava disse que era consagrado da comunidade. E aí aquilo, eu falei, mas como assim, o consagrado? E aquilo ficou, no meu coração, mas não busquei, não conheci, só fui realmente conhecer a comunidade alguns anos depois, em 2010, quando começou aí um processo de acompanhamento, de oração, que muitos que estão aqui, que já vieram à comunidade, já conhecem, esse acompanhamento de oração, e aí foi tudo onde começou esse meu primeiro encontro com a comunidade. Às vezes Deus chama uma vez, a gente fica um pouco inseguro, um pouco retendo algumas coisas, mas Deus continua falando ao nosso coração, Você é de que paróquia, Fernanda? Eu era da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Várzea Paulista. Várzea Paulista. Eu fiquei nesse grupo de oração praticamente 10 anos, e de lá eu já... Muito bem, louvado seja Deus pelo seu sim, por aquilo que você foi deixando alimentar isso, mediante algum conhecer de início e depois de algum tempo ainda esse desejo estava ainda no seu coração, Jesus estava te seduzindo mediante ao tempo. E você, Alexandre, como que hoje, mediante a uma vida de casal que vocês já levam, uma vida segundo a vontade de Deus, como que você bem vive esse chamado à paternidade
como um membro do Dominus Salus? E, em primeiro lugar, a gente tem que ser exemplo dentro de casa, né? Sim. Tem que ser o espelho para o filho, né? Pela intercessão de São José, a gente conhece, né, a palavra, e então a gente tenta viver o que Deus nos ensina através da palavra, né? Os desafios são muitos, né, hoje em dia, para você educar um filho em meios a tantas ideologias, né, e tantas novidades diferentes que o mundo vem pregando, né? E é difícil, não é fácil, mas com Deus nada é impossível, né? Exatamente. Buscando, através do carisma, né, pela restauração do carisma, que só vem a nos deixar mais próximo de Deus. Exatamente. E essa paternidade, essa figura do pai hoje, né, como qual o carisma comporta, como palavra fundante mesmo, né, redescobrir o ser humano para que ele se reconheça filho, né? Essa é a imagem, né, do carisma Dominus Salus, essa filiação. Então, por isso que nós falamos um pouco, né, buscamos viver essa paternidade, né, primeiramente uma intimidade com o pai, né, para que os membros do Dominus Salus vão, né, mediante esse sim, essa busca da vontade de Deus, se redescobrindo como filho também. Então somos nós membros, primeiramente, que se redescobrimos como filho, né, para depois nós vivermos bem essa paternidade, né, numa vida matrimonial, nós celibatários também com filhos espirituais que Deus nos confia, né, mas mediante a isso, né, é buscar isso mesmo, Alexandre. Muito bem, louvado seja Deus. Eu gostaria agora, Fernanda, de você falasse um pouco, né, sobre como casal, né, como que vocês bem vivem essa vontade de Deus, seguindo, né, o exemplo da Sagrada Família, como mulher, como esposa. Conte um pouco para nós sobre essa busca, esse exemplo. Então, Deus precisa ser o centro, né? Deus precisa ser o centro do nosso matrimônio, da nossa família, da minha feminilidade, do meu ser mãe. É a palavra de Deus que nos sustenta a cada dia, o carisma que vem em nosso auxílio, né? Porque, como você bem disse, restaurados, né? Com a imagem restauradas, eu consigo ser aquilo que eu preciso ser, né? E eu só consigo isso dentro, né, daquilo que Deus me pede, realmente, né? Então, eu só vou conseguir ser uma boa esposa, uma boa mãe, se eu estiver diante da graça de Deus, porque sem Ele realmente é impossível, né? Então, o que a gente percebe no mundo hoje é que Deus foi tirado, né? Deus não é mais o centro das famílias, Deus não é mais o centro das casas, né, da educação dos filhos, e a gente vê como é que o mundo está hoje, né? Então, se a gente hoje consegue ser uma família, e estar juntos, né? Nós já estamos casados há 23 anos, né? E temos ali, como ele disse, os 4 filhos. Então é só graça de Deus, né? É só pela graça de Deus, não tem outra explicação, né? E o exemplo da Sagrada Família, né, como na pergunta foi bem colocado, é procurar dar, né, aquilo que de fato são os valores, os princípios, né, aos nossos filhos, né? Como o Alexandre colocava sobre a paternidade, né? E viver hoje esses desafios, né? Lógico que são muitos desafios e é difícil aos olhos humanos, mas como você bem colocou, né, é pela graça de Deus e Ele nos dá as armas, né, com o carisma, né, para que nós possamos bem viver, sim. Então você, amado irmão ou irmã, casado, que está, né, assistindo esse vídeo, né, procure refletir um pouco sobre isso, né, como que está a sua família, como que você está sendo dentro da sua casa como homem, como mulher, né? Será que você está buscando fazer de fato a vontade de Deus, ser uma Maria, um José, né, para os seus filhos, um respeito de complementariedade entre casal? Então, fica um pouco dessa pergunta para que nós possamos refletir também sobre isso. E agora, para dar uma dinamizada no nosso vídeo, né, a gente vai mostrar um pouco sobre a vida do Alexandre e da Fernanda, em algumas fotos, algumas coisas que nós preparamos também, para que você também possa lembrar os momentos que você passou, né, como casal, né, no seu casamento, naquilo que
o Senhor foi colocando como valores. Então, dá uma olhada aí nas fotos. Meu amor, abençoado por Deus, não será um momento comum, mas que unirá dois e dois serão um. Inesquecível amor, abençoado por Deus, a felicidade encherá o seu lar e uma família nascerá. Então estamos de volta aqui no nosso momento, na nossa partilha, né? Conte para nós, Alexandre, quais são os desafios, como combater esses desafios mediante a tudo aquilo que o mundo vem nos oferecer, como você bem disse logo lá atrás, como ideologias. Conte um pouco para nós sobre isso. Então, no mundo de hoje, não está fácil, né? A gente lidar com tantas situações diversas, né? A gente lidar com o povo durante todos os dias. E, para mim, o mais importante de tudo, o que seria? Lembrar do que foi prometido no altar no casamento, né? Isso daí, para mim, aquilo ali, você tendo aquilo ali como uma meta ali, uma promessa que você fez, automaticamente Deus vai te iluminar e vai te ajudar a cumprir o ser homem, o ser pai, o ser esposo, né, diante de diversas situações difíceis. E não é fácil, né? Cada um tem uma mentalidade diferente. Pessoas hoje em dia já não tem Deus como o pai, o centro de tudo, né? Então cada um pensa de uma forma. Então você tem que ter um jogo de cintura muito bom para lidar com todo tipo de pessoa, né? Muitas vezes é um meio também de purificação que Deus nos utiliza, sim, né? Mediante os desafios, né? Buscar as virtudes, muitas vezes buscar silenciar, sim, né? Sim. Então é uma busca mesmo, né? Você homem, né? Você pai de família, né? Às vezes até nos atendimentos de oração a gente vê um pouco isso, né? Sobre homens que acabam, né, recaindo, né? Acabam não sendo fiéis, né? Aquilo que de fato prometeram, como bem o Alexandre colocou, né? Prometeram diante do altar. Essa palavra mesmo, essa responsabilidade, né, dos valores, né? Então muitas das vezes falar a carne é fraca, né? A gente não consegue. Aqui, né, nós como seres humanos a gente não consegue mesmo, mas a gente depende unicamente da graça de Deus, né? Então nós estamos aqui para lutar e de fato relembrar, né, os valores e a nossa responsabilidade que nós demos diante do altar. Então sim, é possível. Aqui estamos com um casal que ainda não são perfeitos, mas estão buscando a perfeição e fazer de fato a vontade de Deus na vida de cada um. Muito bem, Alexandre. Fernanda, então, vamos continuar então a nossa partilha, né? Deixe então uma mensagem para aqueles membros, né, vocacionados, né, da comunidade Dominus Salus, aqueles também que estão assistindo, né, aqueles que estão desejando esse algo a mais em Deus. Às vezes você, meu irmão, minha irmã, é de paróquia, né? Você está buscando, sentindo no seu coração esse desejo de algo a mais, você que é casado. Então, como a gente já vem né, partilhando, a importância de Deus ser o centro, né? O centro do namoro, o centro do casamento, né? Porque a partir do momento em que a gente coloca Deus aonde o lugar que Ele deve estar, todas as outras coisas elas vão se ordenando, né? A dificuldade no namoro, muitas vezes, né? É no namoro que a gente tem que conhecer a pessoa, é no namoro que a gente tem que ver se as prioridades são as mesmas, né? Se tem os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos. Então a importância do namoro, porque no casamento não é momento de se resolver isso, é no namoro, né? E o diálogo com o esposo é muito importante. A vida consagrada é viver ali a radicalidade do batismo. Nós somos chamados a viver. É engraçado porque o Senhor, Ele de alguma forma, Ele sempre nos pedia algo a mais, né? Ele nos chamava a nos entregarmos ainda mais. E com certeza, né, quem está nos assistindo, que tem também esse chamado, que não tenha medo,
né, que se coloque realmente na presença de Deus e buscar tudo isso na Eucaristia, buscar nos sacramentos, viver realmente a radicalidade do batismo, né? Então não podemos ter medo, né? Não devemos ter medo de sermos totalmente de Deus, não devemos ter medo de sermos santos, de buscarmos a santidade, porque é possível, né? Nós aqui todos estamos lutando para isso, nosso único objetivo aqui é a santidade. E entender, né? Eu falo que é muito simples, é só entender, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? E se nós seguirmos realmente tudo aquilo que Deus nos ensinou, a gente fala que a palavra de Deus é um livro de sobrevivência, né? Se nós seguirmos tudo aquilo que Deus nos ensinou através da palavra, através da vida dos santos, não tem como errar. Dificuldades nós vamos ter, nós vamos encontrar, assim como eu e o Alexandre já passamos por tantas dificuldades, mas em Deus, né, com a ajuda e o auxílio da Virgem Maria, nós encontramos a resposta e auxílio para tudo aquilo que a gente precisava. Muito bem, então você, né, que está ouvindo isso, é não temer, né? De fato é buscar ser aquilo que Deus pensou, né? Como dizia Santa Teresinha, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim, né? Então, mediante ao seu estado de vida, a sua vida hoje que você tem, né? Se você sente isso no seu coração, esse desejo de se entregar mais a Deus, né? Sim, é possível, meu irmão. A gente tem vários exemplos de santos, né, que viveram na simplicidade e fizeram de fato a vontade de Deus. Então, para a gente já finalizar, a gente vai, para a gente finalizar esse momento, então a gente agradece, né, a Fernanda, ao Alexandre, por mais a disponibilidade de vocês. Eu sei que é um pouco difícil de estar falando, mas louvado seja Deus, né? É uma grande graça de Deus, né? Mediante a tudo isso, a gente precisa testemunhar a nossa vida, né? Como dizia São Francisco também, né? Eu testemunho com a minha presença, né? A minha presença como consagrado, né? Então, quando tem um consagrado em um local, nós temos que ser diferentes, né? Porque Deus nos chamou a algo a mais, né? Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, pelos filhos, né? Por tudo aquilo que vocês testemunham. E eu agradeço de coração, né? O povo também. Se você puder deixar alguma mensagem, se você curtiu, se você gostou, dá o joinha, clica, ajude-nos a compartilhar esse vídeo, tá? E para que você também possa refletir sobre esse momento e buscar, de fato, a única vontade de Deus na vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Obrigado a vocês que nos ajudaram também com esse vídeo. Essa semana, nesse mês vocacional, então, né, nós estamos aqui com a família. Comemoramos nesse final de semana a Semana da Família no mês vocacional. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora, São José, né, o Menino Jesus, abençoe, a Sagrada Família abençoe a vida de cada um de vocês, né, e que vocês sejam santos, acima de tudo, e busquem fazer a vontade de Deus. Deus abençoe. Até mais. Mas para sempre em seu coração sonhos vão acontecer. Não será um momento comum, mas que unirá dois e dois será um.